Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um programa muito especial, nós estamos com uma convidada especial, a Fernanda, e ela vai contar um pouco da história dela e o que é viver fora do país. Ela está vivendo há mais ou menos 4 anos em Milão, e ela vai contar essa história toda, as facilidades, as dificuldades. O importante é que ela vai trazer assuntos não só de uma questão pessoal da viagem, de você seguir seus sonhos, mas também que tem aspectos que até pode ser de empreendedorismo, criar um network fora do país. E a importância de viajar para fora do país. Fernanda, é com você. Em alguns momentos eu vou chamar de Fê, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Então a gente queria ouvir um pouquinho aí da sua história. Fica à vontade, agora o programa é teu. Obrigada, muito obrigada por me receberem aqui. Todo mundo tem esse desejo, às vezes, né, de morar fora, de ter essa experiência fora do país e não sabe muito bem por onde começar, né? Eu também não tinha muita noção do que fazer, como ter essa experiência fora do país. E eu, no momento de mudança mesmo de vida, que eu queria ter uma nova experiência, mudar um mindset um pouco do que eu vivia aqui em São Paulo, me joguei nessa experiência com um bilhete só de ida e fui para Milão, que é uma das cidades mais desenvolvidas da Itália, né? Que tem mais networking, mais cosmopolita, tem uma vibe muito similar a São Paulo. Mas eu me joguei sem expectativas, né? Uma coisa que eu acho legal, interessante de dica, assim, para quem tem essa vontade de ter uma experiência fora do país e com poucos recursos financeiros, é a experiência do Worldpackers, que é um site que você se cadastra, né? Você paga um anual lá para poder ter acesso às oportunidades, mas que você consegue fazer voluntariado fora do país, né? E eu fui com essa iniciativa para conseguir me manter lá um pouco e saber se eu gostava mesmo do país, se eu tinha essa perspectiva de ficar, porque não foi já pensando em ficar, né? Fui pensando em viajar e me reconectar comigo mesma e acabei ficando, né? Mas essa questão do Worldpackers é bem legal, porque você consegue achar vagas em vários lugares do mundo, fazer um período de 3 meses de experiência numa cidade. E você ganha, né, em troca de trabalho de 6 horas por dia, 4 horas por dia, depende das oportunidades. Alojamento, refeições, desconto em festas, desconto em programações. E começa a criar um network lá, né? Começa a criar relacionamentos e conhecer muitas pessoas, né? Isso é bem legal. Das amizades que eu tenho até hoje, a maioria veio da experiência que eu tive no hostel, trabalhando lá no hostel como voluntária. Foi bem bacana. Legal. Eu queria que falasse também aqui de alguns outros desafios, né? Você já está falando um pouco como que você lidou com tudo isso. Mas eu sei de uma história muito legal, né? Porque você tem uma descendência italiana, né? O quanto que isso ajuda a fazer processos anteriores aqui mesmo no Brasil, procurando consulado. E aí, quando você chega, as facilidades que você tem, quando você tem essa questão de ter um nome italiano e poder se naturalizar ou ter o duplo passaporte, que muita gente fala. Mas o que eu acho legal é esse grande desafio que você enfrentou, né? Você sai do Brasil, vai com uma expectativa de estar na Itália, que é o país que você escolheu, e não tanto com a expectativa de morar. E, de repente, tudo muda, né? Tudo se transforma, né? Fala pra gente como é que foi, né? Essa experiência de documentação, de correr atrás, a sua família correr atrás por conta da sua descendência, e depois, em que momento que muda? Falei, cara, isso aqui é muito legal, né? A minha experiência é um pouco diferente do que a maioria das pessoas que vão para a Itália em busca da cidadania italiana, né? Eu já tinha a cidadania aqui, feita com processo aqui no Brasil, quando o meu avô ainda era vivo, então, de pequena. É muito raro isso ter essa situação. Muitas pessoas vão para a Itália para fazer a cidadania, né? Em busca desse passaporte que te abre realmente muitas portas, isso sem dúvidas, né? Ter a documentação te possibilita muito, não só na Itália, como também a movimentação na Europa, né? Para quem tem essa vontade, né, de fazer a cidadania italiana, de ir atrás disso, é importante se informar antes, né, de ir, porque tem algumas questões burocráticas, óbvio que a Itália tem muita burocracia
com documentação, e os tempos são muito mais longos do que a gente está acostumado aqui. Inclusive, saudades poupa-tempo, né? Porque é uma coisa que o Brasil, assim, deslancha com essa agilidade na documentação, que você não vê isso na Europa. São tempos bem mais longos, assim, na questão geral. Então, eu recomendo se informar, assim, tem várias empresas que ajudam com esse processo de cidadania aqui. Se você quiser fazer isso independente na Itália mesmo, sem o auxílio dessa questão de uma agência que trabalha já para essa documentação, é importante ter a língua, isso é fundamental, ter um conhecimento básico, pelo menos de italiano, porque para ler documentação, para poder ir nos guichês e falar com as pessoas, isso vai te fazer uma diferença, até mesmo no tratamento que você recebe frente às pessoas lá, né? Então, são casos e casos, né? Eu não enfrentei essa dificuldade de ter que fazer a documentação lá, que eu já fui com passaporte, e isso é realmente uma situação muito atípica, né? Não são todas as pessoas que conseguem já ir com essa situação garantida nesse sentido, né? Então, não entra muito, acho que no exemplo mais geral, assim, né? E de resto, assim, eu chegando lá, eu me identifiquei muito com a cultura, né? E eu achei Milão uma cidade incrível, né? Sendo uma cidade muito parecida com São Paulo, e a vibe, né? Tem muita... Milão não é a cidade mais turística, né? Então, ela vive de eventos, né? De affari, que a gente fala, de coisas a fazer, né? Então, ela tem uma rotatividade muito grande de gente internacional, né? Da Europa, então falam inglês melhor. No resto da Itália não é todas as cidades que falam inglês. Então, dá para você ir para Milão com base de inglês. Não precisa necessariamente do italiano para curtir, para ter uma experiência lá. Mas para essa parte burocrática, o italiano é fundamental, assim, nesse sentido. Eu lembro, eu tive uma experiência com a Itália, mas experiência de turista, né? Uhum. Então, entrei por Roma, aí eu tinha uma amiga italiana que falava muito pouco de portunhol, ajudou bastante, a gente conseguiu curtir muito ali Roma, e depois Firenze, depois eu fui para Veneza. E realmente, porque eu tinha guia turístico, né? Mas assim, o brasileiro ele tem uma coisa meio de vai se enturmando ali, vai acontecendo. Mas eu entendo a importância, né, do italiano, e eu queria que você contasse também por que você escolheu Milão. Milão parece que é uma coisa meio da moda também, tem muito evento de moda, né? Sim, Milão é conhecida pela moda, né? Capital da moda, mas não é só moda, né? Tem muito de arquitetura, design, gráfico também, é muito forte, né, nessa questão. Tem muitas faculdades famosas de design em Milão. E são eventos, assim, cada mês tem uma semana, né? Não é só a semana da moda em Milão, tem a semana do design, tem a semana de arte e cultura. Então, por isso que gera essa movimentação de muitos turistas e muito internacionalizada a cidade, né? Nesse sentido. Mas sim, eu inclusive tenho um flatmate, né, uma pessoa que mora comigo que é modelo, e isso é bem interessante para ver essa movimentação mesmo, essa vibe milanesa de ter uma pessoa envolvida no segmento da moda. Mas não é só de moda, então assim, ela é conhecida muito por isso, mas não é só sobre moda, é só sobre esse ponto em Milão. Mas, assim, tudo um pouco. Assim, a pergunta que a gente ainda insiste em fazer, mas se você escolhe Milão por conta da vida noturna, por conta de ter essa facilidade de ser internacional, porque vir para São Paulo, quem é de fora também, ele acaba tendo uma vida internacional porque ele conhece muita gente. E Milão também te proporciona isso, né? Então, a gente tem essa questão, ou também o clima ajudou, porque assim, tem a questão mais ao norte, eu acho que é mais frio, que a gente está mais para a Suíça, e aí você tem um pouco mais o sul, que são as ilhas, aí também é um pouco mais quente, né? Sim. O brasileiro ir muito para o frio, e Milão acho que também no meio ali, né, do país. Como é que é? Quando eu te faço essa pergunta, se você escolhe Milão, porque tem uma vida noturna muito legal, muito agitada, que te gera possibilidade de conhecer muita gente internacional, e também tem o clima, né? O que também junta aí? Você fala, Milão é o lugar. Foi o lugar. Foi mais por essa questão de saber que era uma cidade mais cosmopolita, né? Eu já tinha viajado a turismo para a Itália, mas sempre as cidades mais turísticas do sul, né? De Roma para baixo. Não tinha tido ainda muita experiência do norte da Itália.
Mas quando eu procurei a questão de, né, quando eu queria me lançar nessa viagem, eu dei uma olhada em questão de oportunidades de trabalho também na Europa em geral, na minha área, que eu sou publicitária, trabalho com publicidade online. E quando eu vi que Milão tinha muita oportunidade, mais do que... Inicialmente eu tinha pensado em fazer a viagem para aprender espanhol, né? Que seria uma coisa que faltava no meu currículo aqui no Brasil, ter um espanhol mais deslanchado, né? E aí eu comecei a dar uma olhada na Europa em geral, oportunidade de trabalho no meu segmento de tecnologia e publicidade. E aí eu vi que despontou muito Milão e Berlim, né? E aí Berlim a Alemanha não é tanto a minha vibe, é muito mais frio, é uma vibe muito diferente. E já tendo a descendência italiana, a cultura italiana é muito mais próxima do coração nesse sentido, né? E aí eu escolhi Milão nesse ponto. Por ser uma cidade mais desenvolvida e cosmopolita, não tanto a vida noturna, que eu não sou tão da vida noturna, pode até parecer, mas não é muito a minha vibe. Mas por essa questão das conexões que Milão poderia me gerar, né? E a localização dela na Itália é muito boa para poder fazer viagens na Europa como um todo, não só na Itália, né? Porque se você está muito em Roma, que é mais embaixo, você fica um pouco mais limitado às viagens dentro da Itália mesmo, porque o avião já começa a ficar um pouco mais caro para fazer outras viagens. E Milão, ela está muito próxima ali no meio da Europa, né? Então, os voos low cost, né? Os voos de baixo custo ali, para qualquer lugar, são bem mais favoráveis nesse ponto. A localização em relação à Europa e essa questão de cosmopolita. O clima nem tanto, porque ela tá mais no norte mesmo, né? E faz frio, assim. Eu já sofri bastante com frio lá. E não adianta, né? Brasileiro, a gente tá acostumado com esse inverno que é de 25 graus, assim. E lá o inverno é mais tenso mesmo, né? São 4 anos, quase 4 anos e meio que eu tô lá. Eu ainda não me acostumei com o inverno. Você sabe assim... É que nem tudo são flores. Sempre você vai ter que passar por questões desafiadoras. Mesmo você... com já toda a sua documentação em ordem e já dominando o italiano, tem as suas dificuldades, porque você é um estrangeiro naquele momento. Depois você consegue criar suas conexões. Mas uma coisa que eu acho bem interessante quando você falou da sua atividade como publicitária. E hoje, muitas atividades, não só pós-pandemia, mas a gente vem aí nos 10 últimos anos, esse boom que a internet deu, muita gente fala assim, eu não tenho oportunidade, tá? Eu falei, depende. Se você tiver alguma coisa legal, que você pode ir para o digital, que pode trabalhar à distância de qualquer lugar, não existe mais fronteira, né? Sim. Eu acho que isso te deu uma liberdade de trabalho, fazer o que você gosta e no lugar que você gosta, né? Sim. Se você quiser falar um pouco mais do seu trabalho... Não, isso com certeza foi um diferencial. Esse segmento da tecnologia, porque no fundo é uma linguagem internacional, né? Você sabendo das tecnologias, das plataformas, trabalhar com Google Ads, trabalhar com essas plataformas digitais, não importa onde você está, a tecnologia é a mesma, né? Então, você só tem que um pouco se adequar à cultura, né, da organização, à cultura da empresa em si, mas a questão de base e conhecimentos, isso você leva com você para sempre, né? Isso para mim realmente foi um diferencial, porque eu cheguei lá e eu não falava nada de italiano. Eu escutava música aqui com base nisso, mas não falava italiano ainda a nível de profissão, a nível, né, de poder lidar com o cliente, de mandar e-mail, essas coisas mais formais, né? E eu consegui me recolocar lá na minha área porque eu tinha uma grande base tecnológica, uma grande base de conhecimento digital e dessas plataformas que, no fim das contas, é o inglês que serve muito, né, para ver os lançamentos, para as questões betas, né, os testes e tudo mais. E aí, ali, depois, no decorrer desses últimos anos, eu consegui me avançar bastante com o italiano, deslanchei bem com o italiano, hoje eu já tenho proficiência no italiano e consigo gerenciar até clientes locais e tudo mais. Então, realmente, essa parte do digital hoje, além da possibilidade de virar um nômade digital, que eu acho que é o grande desejo de todo mundo hoje, é ser um nômade digital, mas as tecnologias e ter esse conhecimento... É fundamental te dar essa fluidez, né? Te dar essa dinâmica de poder se movimentar e poder ser autodidata, né? É muito importante. Então, você poder estudar as plataformas, estar sempre se atualizando
nas tecnologias e nas novas, né, maneiras de conectar tudo, é importante manter isso por conta própria, né? Não só porque você está numa posição ali alocada num cliente ou alguma coisa do gênero, mas que te possibilita também depois de fazer freela, de fazer outras coisas e se manter ou viajando ou realmente se recolocando aí num outro país, tendo a documentação necessária, óbvio, para poder... Isso eu achei interessante. A gente tem aqui passos importantes que precisam ser observados. Dá para ser aventureiro? Dá. Ser um mochileiro, vai ficar lá 30 dias, ok. Beleza, você vai ser aceito como um turista. Mas se você tem um projeto de carreira, você tem um projeto maior, mais ambicioso, é a documentação, é a língua e o que você faz. E o que você faz, você ajuda como solução para alguém, para uma empresa, eu estava falando ontem com um amigo que ele é japonês e a filha está na Austrália, né? Marido brasileiro, ela filha descendente de japonês, e eles estão na Austrália. Olha que interessante. E a netinha nasceu na Austrália. Uhum. E hoje ela como babá, só que ela fala 3 línguas, né? Ela fala o português, ela fala o inglês e fala o japonês. Ela, como babá em 2 casas, em questão de 6 meses, ela comprou um carro 0. Uhum. Então, isso pensando local, pensando presencial. Então, assim, o que você tem para oferecer para aquele lugar é importante. Então, assim, quer ir para lá? Se prepara, olha a documentação, não aventura tanto, porque vai demorar mais tempo, né? O mercado de trabalho em qualquer lugar do mundo, dependendo do que você faz, vai te absorver. Mas você tem um gap aí de tempo de resultado maior. Se você vai mais preparado, você é mais bem acolhido. Não necessariamente por quem você é, mas pelo que você representa para uma empresa, para um negócio. Então, o que você está me dizendo aqui é legal. Cuida da documentação, olha a língua que você vai falar no país que você vai falar e vê o que você pode oferecer. Por quê? Eu penso assim, que a tua história antecede até a tua chegada. Uhum. Então, às vezes você já tem até emprego já meio que garantido. Cara, o que a gente está precisando é você. Você é de tecnologia, você é do marketing, domina bem a língua inglesa por conta das ferramentas que você falou, mas você ofereceu algo que eles estavam, assim, naquele momento precisando. E isso está em qualquer lugar do mundo. Sim. Eu queria juntar isso com saudade de casa. E como esse nômade digital ou esse cidadã do mundo te possibilita visitar mais a família, né? Porque assim, você tem um trabalho que está em aberto, você vem com o teu notebook e remotamente você trabalha, né? Sim. Então, queria que você falasse um pouquinho mais e se você quer também trazer um outro assunto que eu não abordei hoje. Não, tranquilo. Essa questão realmente de ter flexibilidade é importante, né? E hoje, com tudo online, tudo você trabalha do computador, basta ter uma internet, te possibilita muitas coisas, né? Hoje mesmo eu estando no emprego fixo ali, não sendo exatamente uma nômade digital autônoma, mas tendo um emprego fixo, depois da pandemia também, mudou muito o mindset de como essa questão do presencial não é tão fundamental, né? Óbvio, ter o contato com os colegas de trabalho e ter essa dinâmica tem as suas importâncias, tem as suas vantagens, mas a flexibilidade acho que foi a grande questão, né? O grande insight que veio aí pós-pandemia dessa questão. Eu hoje consigo estar aqui e visitando a minha família porque tem flexibilidade no trabalho. Eles mudaram até mesmo a questão de contrato de trabalho, possibilitando ter semanas de smart working do exterior, né? Porque aí é mais a questão também de policy de segurança da empresa, né? Do equipamento da empresa e todos os seguros necessários que tem alguns limites. Porque eu estou numa empresa que é italiana, que tem toda a sua burocracia ali local também. Mas te possibilita também estar movimentando e passando mais tempo, né? Eu juntei férias e a possibilidade de fazer smart working para o meu emprego fixo e conseguir ficar aqui um tempo para poder visitar a família e poder tá com os próximos e matar um pouco essa saudade de casa, né? O lance de viajar né? E ter essa possibilidade de conhecer o mundo, brilha os olhos e encanta muita gente, mas cada escolha é uma renúncia, né? Então, realmente tem essas questões, né? A saudade de casa bate. Por isso também que brasileiros no exterior
sempre se encontram e, né, a gente acaba criando ali uma comunidade local, porque a gente sente falta da cultura, do jeito de ser brasileiro, né, que europeus podem ser interessantes em vários sentidos, mas a vibe brasileira é a vibe brasileira, o gingado brasileiro, essa questão, né, da alegria e como a gente tem uma perspectiva, né, de um olhar muito mais amigável das coisas, né? Eu vejo muito isso, que o brasileiro, né, pode estar com o perrengue que for, mas está sempre rindo, sempre tendo motivo para fazer uma piada de si mesmo, né? Sempre vendo as coisas mais por um lado positivo da vida, né? E aí você vê lá muito europeu com um monte de coisa garantida, mas que se lamenta, que acha que as coisas são muito difíceis, né? E aí acaba dando um contraste aí na questão cultural, né? Então, sim, as duas coisas ajudam, assim, né? Tá sendo nômade digital e poder ter essa flexibilidade de poder voltar para casa quando também aperta, assim, né? É bom, é importante para manter aí o fluxo das coisas, né? Mas cada escolha é uma renúncia, não tem o que fazer. Eu tenho uma sobrinha que está em Portugal, ela está fazendo trabalhos assim, até que telemarketing mesmo, está tudo bem, ganha bem, e o marido dela é de TI. E é muito legal, porque você pega promoções da Europa diferente da promoção do Brasil para... Então, de repente, você pode voar 2, 3 vezes por ano para cá, porque são valores diferentes. E você ganha diferente, né? Sim. Mas eu também fiquei sabendo que aconteceu uma coisa muito legal na sua vida, que foi a sua sobrinha que chegou, né? Sim, sim. Então, aí você fala assim, meu Deus, eu tô aqui trabalhando e não posso. Então, acho que assim, as pessoas que vão fazer uma escolha dessa, de mudar de país... Olha bem o que você quer e olha bem o tipo do tamanho da saudade que você tem da família. Sim, e essa liberdade que você conseguiu de ter um trabalho que você oferece um resultado legal para a empresa, mesmo tendo a burocracia, por ser uma empresa italiana, eu imagino como é que deve ser. Você falou no começo, né? Os prazos lá são diferentes, não tem poupa-tempo. Sim. Aí, desculpa aí, você vai esperar o tempo nosso, né? Sim. Diz que Portugal é pior, né? Diz que Portugal demora bem mais. Mas... essa experiência de você estar perto da família, eu acho que é o que te faz, que te move e fala assim, eu posso estar lá. Né? E aí, se você quiser contar um pouquinho, você já falou, né, dessa sua experiência, mas também quiser falar da alegria da sua sobrinha. Sim. É um sentimento misto, né? Agora já tô em vias de voltar para Milão e a gente fica naquele misto de sentimentos, né? É muito bom a qualidade de vida que eu tenho lá fora, toda a perspectiva que eu tenho de viagens, de poder de aquisição, que é diferente, obviamente, apesar de crises que estão batendo aí no mundo no geral, né? Mas o estilo de vida é muito diferente mesmo na Europa, tem muita questão da segurança e outras perspectivas são muito boas, mas óbvio que aí você deixa os queridos para trás, né? Agora é uma nova vida que chegou, que aí você fica mais naquele misto de sentimentos, não vou conseguir acompanhar os pequenos, né, as pequenas evoluções, tá ali no dia a dia, né? E isso pesa um pouco o coração, né? A gente tem muitos amigos, assim, né, que tem esse lifestyle também de estar morando fora e vindo pontualmente para o Brasil visitar os parentes, a gente acaba falando, né, que a gente acaba não tendo um voltar para casa, né, porque é estranho eu falar, estou voltando para a minha casa, que é em Milão, ou quando eu venho para cá e eu falo, estou indo para a minha casa, né, tipo, na verdade, você acaba virando do mundo mesmo, né, a sua casa é o mundo, e aí uma questão também de autoconhecimento, de saber que você é o seu próprio lar, e você tem essa questão mais centralizada em você mesmo, né, porque se ficar nesse misto é muito difícil, né? Tem essa barreira aí dos sentimentos e das ligações, dos afetos humanos que dá um misto de sentimentos, né? De tipo, que triste, né? Eu tô indo, mas que bom que eu também tô indo. E aí você fica meio confuso nisso, né? É normal essa confusão de quem mora fora, porque, né, você tá... Aonde, né? Você tá morando em vários lugares e vai circulando e onde que é a sua casa, né? Então, acho que tem esse lado também muito de criar essa centralização em você mesmo, encontrar as coisas que te dão prazer e aproveitar o momento do agora, né? Que é a única coisa que a gente tem certeza absoluta é o presente, né? O futuro só te gera ansiedade, ficar muito prospectando o futuro e a melancolia do passado, das coisas, né, que você pode estar perdendo ou os grandes ICs da vida, né? Então, isso foi um dos pontos que eu busquei quando eu estava
me jogando nessa experiência, né, de poder realmente um pouco mudar essa perspectiva de pensamento e estar mais centralizada no que a gente consegue aproveitar do agora, né, e das realizações presentes mais concretas, assim, porque senão a gente sofre, não são só flores, realmente, a gente sofre com essas questões dos afetos que ficam para trás, ou que a gente, né, um sentimento de estar abandonando a família, ou tá se lançando aí, né, mas faz parte, acho que da jornada pessoal de cada um, e aí tem que entender quais são os benefícios que você está buscando nessa perspectiva, né. Para mim tem sido muito bom no meu autoconhecimento, né, na minha jornada pessoal, e eu tenho realmente me reencontrado, né, nessa perspectiva lá em Milão, na Itália em si, com a cultura, com as amizades que eu fiz. Eu tive muita sorte também com as conexões que eu consegui fazer lá no período de pandemia, estando longe da família, estando num lugar que foi realmente muito, muito intenso, né? Começou ali todas as questões de lockdown, todas as questões de restrições de movimentação urbana, né? De ter realmente ficado trancada em casa, mas que eu consegui, né, ali criar vínculos muito importantes, que hoje eles me adotaram, praticamente, né? Os amigos que me adotaram e me acolheram, porque é importante receber também esse acolhimento, né? Principalmente no momento que foi bem, bem intenso. Legal. Assim, eu adorei. Que bom que eu consegui te pegar aqui, já quase, eu sei que você embarca sexta-feira. Sim. Mas assim, eu vou aqui tentar fazer um resumo do que foi esse nosso encontro de hoje. Vai pensando aí no fechamento, a gente está chegando no final. Tá. Mas assim, você trouxe muita coisa legal para as pessoas que estão nos ouvindo. Você trouxe uma questão, não abandone o seu sonho. Eu acho muito legal quando você traz, para cada escolha existe uma renúncia. Tá, mas se esse sonho ele é maior do que talvez uma pseudo-dor que você pode ter de se afastar um pouco dos entes queridos, ele seria uma dor muito maior se você não vivesse essa história. E eu achei muito legal quando você trouxe assim, os ICs. A gente tem que matar os ICs. Porque os ICs, ele fala assim, e se eu estivesse lá, e se eu não fosse, e se eu estivesse no outro emprego? Cara, não tem mais, né? Eu acho que assim, quando você toma uma decisão na sua vida, matou o IC. O passado, ele está lá onde ele deveria estar, o futuro é uma coisa que ainda você está trabalhando no aqui e agora para que exista um resultado, mas a experiência desse momento presente te traz uma plenitude, te traz uma leveza. Agora, se você carrega o teu passado e vive com essa ansiedade, que foi o que você trouxe aqui para a gente, fala, cara, eu decidi, estou pagando o preço para isso, mas é presente. É o meu presente que eu dei, né, de poder viajar, e é o presente que a vida me deu. E aí, então, eu escolhi viver o presente. Isso é muito legal, porque não tem em si. Qualquer coisa que não aconteceu é porque não tinha que acontecer. E tudo que está te acontecendo está no presente. E o futuro você está construindo. E é muito legal porque, no meu pensamento, o sentimento que eu tenho é o seguinte, te dá uma liberdade total. Qualquer futuro que aparecer, ele é bom. Sim. Ele é maravilhoso. Então, assim, eu já quero te agradecer essa oportunidade que você deu pra gente. Foi muito legal, tem muita gente que acha que vai curtir demais. Acho que teus amigos na Itália vão, caraca, mano, você foi lá, já deu entrevista, já criou um programa. Eu acho que é isso. A gente poder contar a nossa história e essa história, de alguma forma, impactar a vida de alguém. Minimamente que seja. Nem que a vida seja só a nossa, né? Quando você fala, Matheus e Cis, olha, legal, tô com a minha vida impactada pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Eu queria que você fizesse aí um resumo do que foi esse encontro de hoje, que a gente pegou de surpresa, né? Sim. Falei, cara, eu não estava sabendo, mas bora lá. Não, tranquilo. Acho que é dessa grande perspectiva, assim, que eu tenho, uma grande frase que eu carrego para mim das escolhas e dessas mudanças de vidas é que, assim, né, o não já tá garantido. Então, a gente vai atrás do sim, né? Então, se você quer uma coisa na sua vida, se você não for atrás, se você não perguntar, você só vai ter o não como resposta, né? O ficar estático num lugar só te garante o não como resposta. O sim, você tem que ir atrás, né? Você tem que se movimentar para buscar isso, né? E aí, essa questão do matar os cis, acho que tem muito a ver com isso, né? Do ir atrás do sim. Óbvio, né? Os nãos chegam também, mas você pelo menos tentou, você pelo menos se arriscou e viu que aquela alternativa te deu essa perspectiva, né? Então, acho que se eu posso deixar uma questão, assim,
e reassuntiva, né, de tudo isso. Não só do não desistir dos sonhos, né, mas que você tem que dar os passos necessários, né, que você almejar ser uma pessoa, né, te dá a perspectiva, dá para onde você quer ir, e aí os passos que você precisa dar para chegar naquele ponto, né, então precisa dar passo a passo para chegar naquele ponto e se transformar na pessoa que você quer ser. E aí o momento presente te possibilita de moldar isso, né, somos seres fluidos, né, em constante movimento, em constante mudança, né, acho que é importante ter objetivos traçados, mas os objetivos têm que ser flexíveis também, porque nós somos flexíveis e nós podemos mudar de opinião e podemos mudar de desejos, né, no caminhar, né, porque quando você começa a trilhar um caminho, você pode ver que, para lá provavelmente pode ter uma coisa mais interessante, né? Se você já está muito pontado e fixo num objetivo final, isso também te congela, né? Te deixa ali muito moldado, fixo para uma questão. E aí pode vir algumas frustrações e algumas questões nesse sentido, né? Então, acho que é importante ir moldando isso no trilhar das coisas e ser flexível, né, com você mesmo, com as pessoas ao seu redor, abrir a mente e o coração para essas coisas, porque senão a gente também sofre, né, com os grandes objetivos que não são atingidos, porque às vezes a gente fica muito fixo numa única perspectiva. Opa! A gente aqui sim. Mas é muito legal, né? O que você trouxe, sim, eu acredito que você consegue tocar o coração de muitas pessoas hoje. E você aceitou o desafio. Eu gostei quando você fala, né, os nãos eu já tenho. Uhum. Eu também já tinha, eu não sei se ela vai aceitar ou não a entrevista. E é muito legal, né, quando a gente consegue perceber que, de uma forma totalmente despretensiosa, a gente tocou a vida e o coração de muitas pessoas. Eu acho que isso que é um objetivo legal da vida. Então, eu só queria te agradecer, de verdade, queria te agradecer. Foi, assim, muito... para mim, foi incrível estar te entrevistando hoje. E eu queria, em breve, convidar vocês que estão nos ouvindo. Logo, você vai estar aí como nômade, não só digital, mas uma cidadã do mundo, vai estar aí com essa entrevista correndo o mundo. A gente não sabe a abrangência que vai ter, mas eu queria agradecer a sua audiência e imaginar que em qualquer momento você também pode ser convidado a trazer a sua história e a impactar a vida de muitas pessoas. Fê, muito obrigado. Imagina, prazer e aí, meu. Quem sabe a gente faz a próxima no online, né? Porque aí você vai estar na Itália, né? Sim, eu mostro lá a minha casinha para vocês, a gente faz um tour, alguma coisa do gênero. Que legal, vai ser super legal. Sim, à disposição. O prazer foi meu, espero que seja relevante aí, que as pessoas aí não desistam dos seus objetivos e que consigam se lançar no mundo, porque as coisas acontecem, né? Basta dar o primeiro passo. Se não se mover, nada acontece, né? Se a gente ficar estático aí, a gente só sofre e fica definhando, não? Então, é importante sempre estar aí nessa perspectiva do movimento, senão nada acontece. É isso. Obrigado. Valeu mesmo. Pessoal, obrigado e até a próxima entrevista.